há muito trabalho e poucas pessoas. Acabou-me percebendo nesse discurso que parece que o governador de Benguela ou o primeiro secretário do MPLA, não é, acabava convidando as forças vivas da província e do país no sentido de se unirem naquilo que que o MPLA está a desenhar, que é a divisão administrativa e territorial. Não é? Aí consegui ver claramente o primeiro secretário do MPLA a convidar as forças vivas que é necessário, na verdade, se unirmos para que levemos a divisão administrativa e territorial. Isto foi aquilo que conseguimos tirar no discurso do primeiro secretário governador provincial, primeiro secretário provincial do MPLA. Governador Benguela. E a volta da massa, já para terminar, a volta da manifestação, é que cada um tem o seu espaço. E todos nós já temos o direito de argumentar as coisas dos fatos. Os companheiros não têm a capacidade de argumentar. Então, eu sou culpado. Nós estamos habituados, digo isso no período antes de 2017, a ver um outro volume de popularidade do MPLA. E esse volume, vimos que dessa vez, apesar dos grandes esforços que as bases têm feito, mas tem reduzido muito mais. E isso, naquilo que é a manutenção do poder, acho que o MPLA tem que rever. Nem por isso. Desculpe só. 30 segundos. Sim, vou só dizer aqui alguns pontos bem rápido. Certo. A dificuldade de um é oportunidade para outros. Certo. O poder não é permanente, não é vitalício. É óbvio que internamente nós estamos a sofrer algumas mudanças e que alguns militantes não se contentam com essa mudança. É aí onde o nosso primeiro secretário provincial passa a mensagem. Nós temos de saber que a vida é dinâmica. Não, mas está no discurso dele. Não estou a dizer a interpretação. Não, mas a interpretação, estamos a falar de certos militantes que, no ponto de vista deles, o nosso presidente do MPLA não precisa de passeata, mas sim de conselheiros. Não, eu não falo, não trouxe aqui a abordagem. Não, estou a dizer consoante o que está escrito aqui, não sei se estou equivocado, certo? Não está a bater. O presidente tem conselheiros, no partido tem conselheiros. Não vou falar na governação porque lá é bem claro, vamos falar enquanto política. Tem conselheiros. Então, só que a metodologia de ação do nosso líder, alguns líderes antigos não estão a se rever porque não vai de encontro com os objetivos pessoais desses mesmos. Por isso é que nós estamos, volto a dizer aqui para terminar, nós estamos firmes, coeso para servir essa sociedade. E sem liderança. De quem mostra disponibilidade para ajudar o nosso país. E sem liderança, tá como diz vamos avançar. O governador de Benguela. Bem, vamos avançar. A UNIC, na província de Benguela, chamou a imprensa para falar da situação sociopolítica, econômica e social da província. Em conferência de imprensa, Benito Cajama José, secretário provincial da UNITA, teceu duras críticas ao governo central e de Benguela, porque considera que o país está a ser mal gerido. Vou começar pelo Dr. Sérgio. Essa foi uma conferência de imprensa onde, entre todos os assuntos abordados, Cajamba trouxe aqui alguns elementos muito fundamentais, sobretudo naquilo que concerne a situação da província, com destaque os 3 rios, as 3 lagoas que estão na que olha para esse discurso do Cajamba. Na verdade, esse discurso foi realista, na medida em que os assuntos apresentados ali no discurso representam, portanto, aquilo que são os acontecimentos do nosso país. Só não olha com bons olhos aquele professor também, porque temos muitos alunos fora do sistema de ensino. Isso tudo são 150 mil. 150 mil alunos fora do sistema de ensino.
elemento que tem respaldo ao nível da Constituição e como algo que mais províncias, mais municípios, mais departamentos e não só. Quando um país não consegue dar resposta à saúde, e não vamos considerar como um dos... Então este discurso é representativo. O outro elemento também com o primeiro-ministro, mas deve estimular, portanto, o setor privado de maneira que venha ajudar o próprio Estado naquilo que é a empregabilidade dos pequeninos, que não tem, portanto, um meio de transporte rolante. Estou a falar de motorizada, pelo menos, administrador, aos seus dirigentes, aos seus altos dirigentes ao nível do município, que de facto representam o governador lá do município. Portanto, foi um discurso realista, na medida em que o que a Diana falou enquanto deputado e secretário provincial da UNITA, portanto, apresentou o verdadeiro. Leonel. Fez as anotações, qual? ouvi, assisti à conferência de imprensa, fiz as minhas anotações e acabo de ouvir aqui que é realista. Não é realista? Bem, eu A saúde está boa em Angola. A educação também. É preciso ver isso. Dá continuidade. Eu digo que não é real, não foi tão realista, porque faltou muita coisa mais a trazer no seu discurso. Foi uma conferência de imprensa um bocadinho vaga, naquilo que são, naquilo que é o jogo socioeconômico, ou as graves dificuldades que o país vive. Eu esperava que o secretário provincial da UNITA, e agora disse que também é deputado. Não sabes? Não, mas quando eu comparei Luiz Nunes como governador, vocês todos foram contra mim a dizer Eu não sabes que o deputado, mas a verdade sei, o deputado fiscaliza. Eu só queria te ouvir. Isso Nas ações de fiscalização, o deputado tem de aprender esse relatório. Isso não é que vem agora em abordagem. Não, Então eu esperava. Não, se calhar é falta de coerência. Está mais munido em termos de informação, em termos de conhecimento de causa, com relação a quem governa. Não, é por ali que eu digo, essa é minha, eu respeito a minha opinião. Eu respeito a minha opinião, não é? Desculpe se estou aqui a ferir. Não está. Não está desencontrado. Não, se calhar estou para ti, mas se fores a ler e fazer o contexto e do secretário provincial da UNITA, acabamos de ver que Luiz Nunes, no seu discurso, ele acaba trazendo em ribalta a grande dificuldade que o seu país Bom, nós em relação a chama a responsabilidade quando ele diz que quando o governador diz que o MPLA tem problemas de liderança no seu discurso, não é? Claramente ele acaba mostrando uma fragilidade. Quando o governador diz que vou aqui buscar, diz que distorceu o discurso, fala do discurso da UNITA. Não vai falar da UNITA, não? Sim, então eu estou aqui a tentar Ele está enquadrar. Eu não estou contra a UNITA. Eu não estou contra a UNITA. Não é esse. Eu não tiro vantagem nenhuma. Não tiro vantagem nenhuma. A capacidade de interpretação. Está um pouco desencontrado. É só a necessidade de ter a capacidade de interpretação. Porque eu não tiro vantagem nenhuma. Falando mal da UNITA ou falando bem do MPLA. Eu estou do meu lado, na qualidade de membro da sociedade civil. Eu tenho uma análise própria. E essa análise própria que estou aqui a trazer. Como não cometer os mesmos erros de quem está a governar, é ainda o que eu digo. Esperava muito mais do Kajamba nessa conferência para trazer em ribalta os problemas sociais que Benguela vive. Exato.
Faltou mais bagagem. Eu noto. Não, na ele minha estava síntese- distraído. Ele falou da saúde, da educação, da energia, da água. Como é que um economista não fica atento a essas coisas? Falou muito bem, os economistas trabalham com dados. Sim. Mas não ficaste atento a essas coisas, meu. E trouxe dados? O que é que você ouviu? Trouxe dados, trouxe apenas informação. Não, o problema é que você tinha acompanhado Não, a vai tinha falar na acompanhado qualidade, a vamos íntegra. falar na qualidade de economista. Os economistas trabalham com dados. E eu estamos a falar da informação. Eu disse que Canjamba. Agora confirmo que não acompanhaste a íntegra. Eu disse que Canjamba, secretário provincial da UNITA, no seu discurso, teve-se bem, trouxe, na verdade, os problemas sociais. Mas na Isso não é dados. Outro equívoco, mas. Enquanto cidadão, eu esperava muito mais, porque a UNITA, no que se desenha, é o partido de alternância no poder, em caso o MPLA perca as eleições. Então, se o MPLA perder as eleições, há necessidade hoje de a UNITA, qualquer secretário. Está repetindo muitas Não, coisas. não Não quero quero entender. À vontade, vamos. Exato. Estamos em debate. Isso chama-se limite. Esteja eu a falar A mal ou não. tautologia- Permita que eu termine. A Doutor tautologia- Sérgio, não foi o seguinte. Descaracteriza o debate. Doutor Sérgio, não foi o seguinte. A tautologia descaracteriza o debate. Vamos fazer o seguinte, quando estamos da palavra, deixa que terminar, pode terminar, se quem quiser rebater, pode rebater à vontade. Porque quando se colocarem assim também Eu não estou vai a ficar falar muito nada, bem. o que eu Não é? preparei para o debate Bem, hoje. Sim. Duas perguntas feitas, eu não falei o que eu devia falar. Eu estou aqui a defender aquilo que estão todos a cortar. Nós estamos Tem que ser mais ecléticos, ecléticos, né? Tem que ser mais eclético para falar. Doutor Sérgio, deixa ele me falar, para quando depois. Temos que ser cidadãos. Temos que deixar de ser atores políticos. E a tautologia é muito problema isso. Bem, Não, eu termino. Não. Há muitas metodologias. Está se deter. Não, nem por isso. Para ter espaço é preciso. A área pública diz trabalhar mais e comunicar melhor. Ele está dizendo. Passando a informação, como é que um cidadão pelo menos tem essa necessidade de ter casa, de ter terra? O Estado facilita isso. Facilita. Todo munícipe que tem a cópia do bilhete, tem um requerimento dirigido às administrações, né, locais, com o assunto de pedido de um espaço, tem tido resposta, positiva ou negativa, mas tem tido resposta. Só que nós não temos essa cultura. Solução é construir as zonas de risco desnecessariamente. E um reparo que eu tenho que abrir aqui. Nós precisamos trabalhar na fiscalização de verdade. Ok? Nós devemos trabalhar na fiscalização de verdade. Porque o governo faz o seu trabalho, cumpre com o seu programa de governação. Agora, como é que é feita a fiscalização? Quem deve fiscalizar? Os que têm fiscalizar sabem, sim senhora. Agora, quando eu falo do setor da educação, bem, realmente estamos um bocadinho mal, né? Mas também devemos chamar a atenção às nossas famílias. As famílias atualmente. Hoje é 15, né? Hoje é dia 15. Há escolas, hoje, dia 15, tem vagas para estudar. Há escolas que têm vagas para estudar. O Luís Gomes Samba, que é onde eu trabalho, tem vaga para estudar. A 1087 tem vaga para estudar. Amanhã então podem ir lá. É que o problema da nossa população é preferência. Ok? Eu vou dar exemplo. Eu vivo, por exemplo, eu vivo na Camunda, mas quero estudar, por exemplo, ajuda-me na Graça. Porque na Graça o professor senta na sua localidade. Quando não consegue, vem porque a população, a tendência é de aumentar. Brevemente vamos saber o
número de população que nós temos, né? Vamos procurar comparar. É verdade que está a nascer, nós África somos. Então, nós vamos ter o máximo cuidado de quando falamos de temos vários. Agora, a saúde. Também que justifica as mais de 150 mil crianças que fazem isso, se apagar as escolas. É constante De lembrar que este dado, quem passou foi o diretor diretor provincial da educação, Sim. a quando da abertura da aula livre. Sim, Uma pessoa daí- está autorizada a falar sobre isso. Daí é aquilo. Comunicar melhor. O cidadão tem de saber da realidade. Ok? Tem de saber da realidade. Vamos chegar lá em frente a respeito dos valores disponibilizados do método. Vamos só ainda falar aqui. Para o paciente ir procurar na farmácia. Mas é que os pais não têm medicamento, isso não é verdade. É verdade. Tem medicamento, eu estive lá de ontem. Sim, mas Mas é não tem verdade. medicamento. Não tem Receitas medicamento. que Tem foi medicamento. passado. Só não tem medicamento. Só não tem aquele medicamento que o doutor sendo. Não, mas só é normal, é procurava. paludismo, é de paludismo. É de paludismo. É grave, quando você tem Quando isso. disse não tem medicamentos, né? Quando disse não tem Eles orientaram a medicamentos. É muito grave isso. Por ali. Bem, vamos. Qual militantes do MPLA, ao redor da cidade de Lubango, Francisco Jaime, mostra-se ser desapontado com a governação de Nuno Mahap Dala, governador provincial da Huila, e de Lisandro André, administrador municipal do Lubango, e convocou uma manifestação para exigir a exoneração dos seus dirigentes do MPLA, Nuno Mahap Dala e Lisandro. No entanto, o que Benguela Sete sabe até o momento é que até agora os militantes naquele bairro encontram-se desapontados mesmo e já fizeram a entrega da carta que será mesmo no dia 21. Apesar de estar para ser ontem, 14, mas não foi, vai ser dia 21. Doutor Leandro, vou começar por si. Como é que tu analisas essa situação de militantes a tirarem-se contra a governação? Bem, eu analiso isso primeiro como sendo um exercício democrático. Há 50 anos que nós estamos a ver o governo, vai fazer 50 anos ganharam uma certa maturidade que hoje tem a coragem de reivindicar justiça por parte de um administrador de bairro, um grande exercício democrático. Mas o que me surpreende é porque que o senhor o Jaime senhor elenca 12 preocupações como questões ligadas ao saneamento básico, a própria distribuição de água, o desgaste dos postos de saúde, de vacinas, da polio. Então é um assunto que por acaso me chegou. Espero de que deve ser um documento que deve ser bem reparado, deve merecer uma devida atenção, porque este documento, o cidadão ou o primeiro secretário do CAP, ela apresenta-se como parceiro direito do Estado e que claramente diz que o Presidente da República não é omnipotente, não é omnipresente, e tem sofrido boicotes por parte dos seus assessores, não só a nível do partido, mas a nível do próprio governo. São dois nomes que apontam. O primeiro secretário provincial e o governador lá na Huila, e o mesmo também o primeiro e administrador do Lubango. Sim, ele acaba. Como os principais culpados de desvio de fundos da área da província.
ela acaba trazendo aqui não só o nome do primeiro secretário e do governador, mas também acaba evocando aqui o grande desperdício que o governo angolano tem feito na aquisição de viaturas para os reitores das universidades. Estamos até a dizer que ela acaba de dizer que há reitores que recebem mais de 15 mil dólares para a aquisição, 150 mil dólares para a aquisição de... São questões que nos remetem a muita interpretação. Eu, por acaso, trago esse na oposição, faça um trabalho de uma boa governação nos próximos pleitos pelas normas que hoje atentam contra a imagem e o bom nome. Manifestar contra os seus assunto à tona, não é? Porque vai manchar o partido que ele vai continuar ainda portanto, a militar. A não ser que portanto, ele rescinda a sua militância, porque pode não ser visto com bons olhos. Portanto, ele está contra a liderança, não o partido. Claro, mas quem está contra a liderança está contra o partido. Nessa altura, quem lidera é o indivíduo que representa o partido. Entretanto, eu estou a querer dizer assim, o exercício democrático também permite lavar a roupa suja dentro. E provavelmente ele ou não encontrou espaço para apresentar essas preocupações, ou foi ignorado pelas pessoas que representam, portanto, a governação naquela província, ou por vontade própria decidiu trazer esse assunto à tona, mas está de facto a trazer os problemas reais que o próprio MPLA está a enfrentar. Na peça que se passaram por 2007, diz mesmo que o administrador já foi visitar aquele bairro, sabe dos problemas, colocou todos, passando um tempo não resolveu, então o policial apresentou as imagens que remeteu novamente ao administrador, até agora sem sucesso e a população clama. Claro, podemos ver aqui também um exercício de ignorância, de desrespeito, tanto da qualidade de um coordenador do bairro e de primeiro secretário do próprio MPLA. Pode-se dar o caso que o administrador e o próprio governador da documentação que ele apresentou, e é verdade que se o administrador for, portanto, muito próximo do governador, não é? Como se diz, portanto, comem junto, então os assuntos que ora apresentados podem não ser levados à tona, mas isto vai constituir, portanto, um problema ao nível do próprio MPLA que deve ser resolvido, e os argumentos que ele apresenta são argumentos, portanto, de uma corrupção endémica, no seio do próprio MPLA, que deve ser revisto, porque, portanto, são os gestores públicos que ele aponta, o governador provincial e o administrador, portanto, do Lubango, são gestores públicos e que devem, portanto, gerir bem aquilo que é a coisa pública. E quando são acusados, portanto, nesses termos, portanto, o assunto já transcende e que deve haver a presença da justiça para que se faça, portanto, a investigação e que se instaure, na verdade, um processo a estes dois dirigentes que são acusados, portanto, de corrupção endémica. Um outro aspecto também é que os nossos líderes, os nossos dirigentes, os gestores públicos, têm que saber ouvir aquilo que são as preocupações dos cidadãos. Têm que saber ouvir aquilo que é um alerta, portanto, do seu processo de governação. E eles também são acusados de terem desviado, portanto, valores avultados de uma praça que eles controlam e provavelmente há aqui um conluio entre o governador provincial e o administrador, portanto, do município sede. Portanto, para terminar, eu acho que é um momento tão importante que o MPLA deve se rever, deve analisar, portanto, essa denúncia como, portanto, preocupantes, não é? Não estou a dizer que são dados totalmente reais, né? Porque depois deve aqui haver um procedimento judicial de maneira que portanto, a justiça funcione e que se está no processo. Portanto, não é verdade. No MPLA já existiu, portanto, em 1977, a tentativa de chipenda dentro da cidade dos factos. Okay.
Maricano, estamos a falar de alguém que é o seu homólogo, né? Também é ex-coordenador de um bairro, e então esse levantou-se. Sabe, antes mesmo de entrar naquele que são análises, vou questionar. Os postos médicos estão em funcionamento? Não, o bairro da Cambanda, por acaso, goza de boa saúde. Né? As infraestruturas estão lá todas fixadas, os seus gestores públicos estão a dar conta do recado, cada um está a cumprir com o seu dever no seu cotidiano. Bem, falando do administrador do bairro Quaua, valores, nós temos valores, nós temos princípios, temos direitos, temos deveres. Quando o presidente diz que devemos tomar decisões difíceis, nós devemos prestar muita atenção aos nossos gestores, aos nossos líderes que representam a nossa população. O administrador do bairro é coordenador, é um coordenador. Sim, e todo militante do MPLA e outros partidos. Sabe que os partidos têm estatuto. O nosso glorioso MPLA tem um estatuto. Na página 39, onde no artigo 32º, onde está os deveres do militante, sim, eu vou só fazer uma pequena cábula na linha Q, diz que o militante deve ser humilde, deve ser honesto, leal, modesto, sincero, com todas as suas forças, mantendo uma conduta pessoal, profissional e solidária, de acordo com os princípios e com os valores do partido. Nesse caso, esta ação do administrador do Quaua, ele sabe que, enquanto governo, tem instituições que dão conta do recado que devem tratar desses assuntos. Caso venha a provar com provas contundentes o que ele está a dizer é verdade, é deixar a justiça naquela localidade. Ligados a esse comportamento, os militantes devem dirigir-se até ao CDA, que é Comissão, Disciplina e Auditoria. Ok? Quando tu passas um documento, tornas a público, rompes diretamente o estatuto do partido. É verdade que todo partido tem seus problemas internos, não é isso? E eu concordo com o doutor Sendo, que diz há coisas que roupa sua lava-se dentro de casa. É verdade que paciência tem limite, estamos de acordo. Mas na minha opinião, o administrador, e outros militantes foram infelizes nas suas ações. Acho que eles esgotaram. Será que o imediatismo aqui não falou mais alto? Será que a emoção não tomou conta? Porque veja que ele dirigiu um documento a mais de 20 e tal entidades. Certo? Mas ele mostrou o facto que é o posto médico que está degradado. Estamos a falar, é aí onde nós devemos também separar as águas. Ok? Por mim, é muito normal quando alguém aponta dedo a um presidente de um partido. Chamar nomes é outra coisa. Outra coisa é chamar o nome ao presidente da República. Vou naquela região. Uma coisa é reclamar público enquanto gestor público. Outra coisa é reclamar para entender porque eu tenho limites enquanto ele gestor, enquanto ele professor. Falta essa. Okay? Todo problema ligado à política, isso fique bem claro. Você não pode resolver internamente. Então, para que serve os CDAs? Eu não sei se outros partidos também têm essa parte, mas no nosso glorioso MPLA nós temos, né? Nós temos onde recorrer quando há uma queixa, quando há uma insatisfação, nós vamos lá recorrer e deixamos os militares, os camaradas, decidir até pior, porque a resposta tem sido com eficácia.
dá nisso tem militantes paraquedistas. Então, Dá considerem nisso. fundadas a reclamação do senhor No meu Francisco ponto de Jano. vista, enquanto ele não mostrar os recursos direcionados ao CDA daquela região, com todo o respeito que devemos ter pelo administrador do bairro Fraua, eu dou infundado. Bem fundado. Lamentavelmente, porque nós devemos cumprir com as pirâmides. Um dos nossos problemas é esse. Nós não cumprimos com as pirâmides quando a emoção toma conta de nós. E perdemos a razão mesmo tendo razão. Mas agora, doutor André, eu vou voltar para você. Será que ele dirigiu um documento a mais de 30 instituições, né? Ou mais de 20 instituições, conforme está no documento? Essas 30 instituições. Será que não chamou a atenção a... Ok? Nós temos limites de ações. Nós devemos ter limites. Nós devemos começar a respeitar as pessoas. E eu vi no que é na nossa fonte que nos foi fornecida nomes ou reclamações a respeito da origem do nome. Senão aqui, Vocês têm que levar uma folha com o nome para poderem ensaiar e depois processo. mas não basta só levar, temos que repetir várias vezes. Ah, sim. Trabalhar. Uma forma de exercitar. Doutor Marcano, estamos aqui a falar que no bairro, Sim. em Angola, porque acaba depois. Nós temos em Angola aquele vício de dupla função. É primeiro. Depois Nem todas as regiões. Não, mas esse é um modelo que nós aprendemos. Não, né? tem conhecimento, aprenderam ou não? Não, Tem mas esse conhecimento. o modelo que existe hoje de funcionamento é esse. Não. Agora é que estamos, eu disse que agora é que estamos habituados na descentralização dos cargos. Mas nos foi habituado sempre que o primeiro secretário, seja ele de bairro, fosse também primeiro do lá representando aquela área jurisdicional. E eu tenho a certeza que o administrador do bairro, Sim. não é? Sendo militante do MPLA, porque ela na peça apareceu vestido como militante. Certo. Como militante. Certo. Eu tenho certeza que ele tinha plena consciência disso tudo que acabou de dizer. Do fim. Principalmente. É difícil. Segundo. Sim, 32º. Deve Que ele tem isso. Eu Será? entendo, na minha. Com essas ações, será que tem? Na minha Não pode humilde. reclamar? Não pode, mas tem local indicado a reclamar, não é público. Ah, Politicamente é assim. que Nós devemos saber quando filiamos que governo. o administrador, naquilo que eu pude ver, ele não está contra o MPLA. Ele está a reclamar contra a má prestação de serviço do governador e do administrador municipal. Naquilo que eu pude entender também, ele alega que o administrador e o governador abusam-se do poder dado pelo presidente ou não. Eles dizem que estão a favor do chefe, mas o que estão a fazer, na verdade, é traição ao chefe. Eu acho que ele encontrou um espaço para esgotar. Tentou esgotar a situação dentro do partido, mas não encontrou Leonel, o ambiente desejado, porque o primeiro secretário Leonel, enquanto partido, militante do MPLA, é dever do militante dominar o estatuto, ter noção do estatuto, ok? Quando tu vestes a camisola para representar uma ação, convocou para... tem uma cláusula no estatuto do MPLA que diz que um militante não pode manifestar-se quando os seus dirigentes estão a abusar dos poderes oferidos pela revolução na base. E agir. Mas a máxima do Bem, MPLA mas são as bases. vamos parar desse assunto. Leonel, é assim, desculpe só. Não, mas eu- É assim, eu para entendo muito terminar, bem sim, essa questão, o administrador, o qual foi mesmo infeliz. Não, o administrador do bairro qual? Do bairro qual foi mesmo infeliz. Por quê? Porque ele tinha no mínimo de respeitar o estatuto. E ele aqui mostra claramente que desrespeitou o estatuto. Ele está bom dele, Tá- De cumprir com o seu dever, ok?
Nós devemos preservar a imagem do nosso onde deve apresentar documentos ligados à gestão. O Benguela 7 Angola vai continuar até o desfecho seguir. Café da Cidadania com os temas de direitos humanos, autarquias e democracia foi realizado na tarde desta terça-feira 10 de setembro pelo Secretariado Provincial para a Mobilização Urbana da UNITA, que juntou líderes das organizações da sociedade civil para discutir esses temas. No entanto, eu vou começar. Maricano, é mais para a vez. De novo? De novo. Muito de novo. O sistema que aqui está invocado, claro que viu a peça, não podemos meter aqui tudo, viu a peça, em que os participantes foram unânimes em afirmar mesmo que ainda o país está distante do cumprimento dos direitos humanos. E como que você olha para os direitos humanos aqui em Angola? Então, o país está em tão bom caminho, sobretudo aqui em Benguela. Há 15 dias atrás, que nós, jovens, devemos deixar de ser teóricos e ser mais práticos. De que forma? Nós falamos muito quando é para executar, nós não conseguimos executar. Executar o quê, professor? Se não está a liderar, se não está governando o país. Não! Quem faz o governo são os cidadãos. São os cidadãos. Isso que fique bem claro. Eu exemplifiquei a respeito do Leonel Osdano Vasco, do iPhone, né? Quando eu dizia que vendendo o telefone para aquela ideia. E é basicamente até ali. Nós devemos deixar de ser teóricos. Devemos ser mais práticos. Eu ainda sou de opinião que nós devemos abraçar muito as organizações filantrópicas. Vai nos servir de suporte para a execução dos nossos ideais, que no papel é muito bonito. Ok? Eu vejo Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Eu ainda acredito que boas coisas estão por vir. Mas o cidadão já está colhendo. Não é a partir da governação, mas a partir dos cidadãos. Por quê? Porque noutrora nós não tínhamos muitos recursos disponíveis para nos autossustentar. Já atualmente, graças a Deus, aos poucos vamos tendo luzes que algumas pessoas vão arranjando mecanismo para poder arranjar o seu sustento. Então, é basicamente isso. Né? Sendo coordenador. Essas crianças, o Dr. Pedro disse na parte do bairro da Cambanda, né? Eles não fazem isso pela vida está dura por parte deles, ou seja, do jeito que eles mostram à sociedade, não é a realidade deles. Eles fazem eles vão ao lixo de pirraça. Sim, porque no bairro da Cambanda conseguimos identificar algumas crianças, mais de 30 crianças que vivem bem em casa, que têm as condições mínimas em casa, que não precisam. Eles aproveitam os seus encarregados, vão buscar o seu ganha-pão. Metade não vão à escola, porque vão à busca do imediatismo. Ok? Passam em contentores, passam uma imagem que, quer dizer, a vida é muito difícil para todos, né? Mas para alguns, pelo menos para os alunos encarregados, está um pouco complicado. Essas 30 crianças, a diretora provincial como é que é? Ajudando das crianças. Do INAC. Do INAC, obrigado. A diretora do INAC, a Polícia Nacional, afeta a segunda esquadra do bairro do 70. Ou seja, demos o caso aos órgãos competentes. Eles tomaram conta dessa situação. E já vão apresentar o resultado final. Ou seja, nós devemos deixar enquanto a administradora está. O objetivo é servir melhor o cidadão dentro do meu bairro. E prontos, no bairro da Cambanda já não tem crianças que vão ao lixo. Já não tem.
já não tem, porque nós trabalhamos internamente e conseguimos ultrapassar essa tal situação. Também que deve ser feito em outros bairros. Que assim seja. Exato, exato. Então, Sérgio, do teu ponto de vista, em que nível estamos, né? Tantas crianças a comer no lixo. O direito humanos em Angola é um Deus nos acuda, na medida em que nós não podemos só reclamar, é verdade, também temos que pensar naquilo que é o exercício de participação do espaço de cidadania. É verdade que, do ponto de vista de participação, aquilo que são os interesses nacionais, não é? Há um pequeno avanço na participação, porque os jovens, muitos deles estão enquadrados nas ONGs, estão enquadrados nos grupos que de facto capacitam os próprios jovens daquilo que é o conhecimento sobre os direitos humanos. Ali falamos da participação, mas o que vemos do ponto de vista real é a ausência da materialização das políticas públicas. Quando as políticas públicas são empregadas de forma não prática, isto vai repercutir naquilo que é, portanto, a vida dos cidadãos. Repare, quero fazer-vos lembrar o artigo 85, que fala sobre o direito à habitação e à qualidade de vida. Portanto, todo cidadão, diz o seguinte, todo cidadão tem o direito à existência daquilo que ninguém consegue avançar, portanto, sem ter alguma coisa para comer. É verdade que precisamos tem de ser também repartido até pelos gestores públicos. Repare, quando o Presidente da República toma a abarcar todos, mas tem de incentivar o próprio privado para que haja espaço e ambiente econômico para resolver, portanto, estes problemas. E se os pais estão desempregados, uma parte deles, repare que os desempregados correspondem, portanto, os desempregados. Portanto, é a maioria da população angolana que está desempregada. Então, como é que esse grosso modo vai sobreviver? O Presidente, entre o necessário é necessário. É verdade que a infraestrutura é necessária, mas é preciso olhar, é preciso que haja maior responsabilidade. Porquê? Porque o metro vai tirar boa parte do dinheiro que devia se investir para a subvenção alimentar ou para a produção agrícola. Por isso que as pessoas, é verdade, por isso que as pessoas estão, essas crianças e jovens estão a comer a produção da cidade. Portanto, ao nível de direitos humanos, portanto, estamos aquém, tirando o exercício da participação, que também é importante. É verdade que alguém disse que não vale só reclamar, mas também temos que o que estamos a fazer aqui, portanto, é uma contribuição para este exercício de cidadania e também dos direitos humanos, porque estamos a capacitar jovens, estamos a ser seguidos por muitos jovens que, de facto, provavelmente estejam a gostar das nossas intervenções e estamos a formar também pessoas que podem ter uma consciência, portanto, diferente sobre a forma de encarar o país. Muito bem, esteve presente, fomos convidados, que participou, como que foi ali o cenário, discutiram, chegaram a uma conclusão de que o país ou a província ainda falta muito em direitos humanos, autarquia nós falamos porque... Não devemos confundir direitos humanos com... não é? E direitos humanos, nada mais, nada menos de que direitos humanos são detidos por todas as pessoas de forma igual. São todos detidos por todas as pessoas de forma igual, universal, permanente. Está falando de direitos humanos, mas precisamos de legislação específica para falarmos sobre direitos humanos. Nós não precisamos. São direitos inalienáveis, são direitos
suscetibilidade. Oh meu Deus. Depois estás em direto. Cara, depois estou em direto. Tinha que ensaiar o termo em casa. Eu não ensaiei o termo porque eu estou atrasando mesmo essa abordagem aqui, porque é uma grande questão, principalmente quando falamos de direito. Quando estamos a falar de direitos humanos, o que nos vem em mente é criticar realmente a participação. O direito também fala isso, sobre a cidadania. Direitos humanos nos remete a uma... Infelizmente, de direitos humanos, porque acabamos... Também é claro, no seu artigo 55 fala da participação das políticas públicas, fala da dos direitos. Sendo assim, temos que ler também toda a Constituição. Mais uma vez, queria dizer aos colegas: os direitos humanos recaem na construção. Assuntos públicos, está constitucional também. Mas isso não é direitos humanos. Estou a dizer que o direito também dá essa liberdade de cidadania. Então, o direito também dá essa liberdade de cidadania. Falou de cidadania. Nós em Angola temos esse que a gente está fazendo aqui é de cidadania. De construirmos primeiro o sentido de ser humano. Trago essa abordagem, é fruto de vários trabalhos feitos, vários estudos e várias participações, porque houve um atropelo na construção da sociedade angolana a quando alcançamos a independência, porque a partir daquele momento os partidos políticos, não é, em vez de construírem cidadãos, nos remeteram à construção de militantes. E nós hoje temos uma sociedade do que é verdade, seres humanos. Esse relatório não é verdade. Só mesmo esse Tem que ficar atento. A maior parte do cidadão, da população angolana não é. Os partidos não podem ser, portanto, a maior parte. Estamos a falar de direitos humanos. E vê como é feito o exercício de cidadania de direitos humanos. O exercício que fazer aqui, Jodel. Fazer aqui. É respeitado. Se não tivesse direito, não devias falar. Mas você está me cortando, você está criando. Trazer aqui um dado que não é correto. Você, companheiro, que não conhece o dado, é desconhecido para ti. Não, você está dizendo que o país, forma de se atualizar. Você mesmo sabe. E os partidos políticos. Você mesmo sabe. Os partidos políticos correspondem ao maior número. Nós temos um. Não faça isso. Nós construímos. A maior parte da cidade angolana não é partidária. Nós construímos mais militantes do que cidadãos. É falsa. Nós temos hoje militantes. É falsa a afirmação. Nos partidos políticos, temos militantes no governo. Estão a nos mobilizar. Atualiza o chip. Não é uma escolha, não é uma coisa não é questão de atualizar o chip. É questão de trocar. Atualmente, quanto é que nós somos em questões de população? Até o momento fala-se 24 milhões. Não, os dados reais do censo passado. 2014. Você conta agora o censo. Dados reais do censo. Vamos esperar. Só para concluir. Mesmo. Mas não é verdade que o país tem mais militante que... Não, tem voltado podemos concordar com isso. Nós temos consciência de... Nós queremos. Por isso é que eu sabia falar. O Senhor não me deixa falar, porque ele acha que eu falando assim, estou contra quem é militante. O homem da cidade civil está trazendo dados errados. Não é dados errados, é o chip. A tua responsabilidade está fazendo. consciência.
culpado é o responsabilidade. empresário Isso. de encher a marcha. Isso é que Não vai é, confundir. não é O culpado é o empresário de encher a marcha. É mesmo sentido de construção, de Sim. sociedade de cidadania. O que E ele se faz nós pensar, formos... viu a imagem, viu a imagem, Vamos colocar mesmo. Ainda Vamos entrar. isso. Doutor, faz favor. Elas Vamos colocar mesmo. Hoje não está no seu momento. Não, É lastimável. é que eu estou a trazer questões que não Não, estão não é ao nosso verdade. nível. Não. Aí é. Eu lamento. Estamos encontrados. Estou a trazer aqui questões. Está dizendo que o país tem mais militantes do que cidadãos. Isso é sério. Isso é sério. Se o MPLA nas eleições passadas falou que tem 6 milhões de militantes, e você acha que a UNITA tem 10 milhões? Mecânico. Queres ouvir? Temos mais cidadãos. Ministro partidário. Não, permita-me só Alguém passar só isso. Isso está tudo errado. Está passando. Vamos falar. Nós temos mais cidadãos do que militantes. Vamos contrariar isso. Seja. O culpado é o empresário de encher a Estás marcha. equivocado, Está O problema é o dado errado. Não é esse. Estava a passar informação errada. Eu não vi Que o país tem mais militantes do que cidadãos. Não é verdade. Eu não vim por tua Se causa. dissesse temos mais cristãos. Eu não vim por tua causa. Não fica chateado, Não estou chateado. Semana passada você Não estou chateado. Semana passada você travou o debate aqui. culpado é o empresário de encher a marcha. Não, eu estou aqui Bem, a vamos fazer trazer. aqui. Você não está entendendo. Eu estou aqui a Mas dizer é algo. como? Estou aqui a dizer algo. O país tem mais militantes do que cidadãos. Me deu Bem, 30 deixa segundos aqui. para mim falar e Deixa fazer eu entender. falar para fechar. Não aqui. O problema da aula, Eu não quero. está chateado. Eu não estou Bem, preocupado. está chateado, não faça isso. Não estou preocupado de Não, fazer está entender. chateado, não faça isso. Não estou preocupado de fazer Tem mesmo entender. 30 segundos para Eu estou Temos que a estudar dizer. para os ouvintes, né? Sim, é por eles que eu vou terminar para lhe fazer Os entender. telespectadores também, no caso. Vamos. Palavras esbanjam significado. Epa. E eu não fui claro em dizer assim. Da tua parte mesmo. Infelizmente, Infelizmente. Doutor, temos que ir. Ela tem que terminar, mas está a ser repetitivo. Isso mostra que Está a ser repetitivo. Maturidade Esse exercício de cidadania. maturidade intelectual. Doutor, Não estás conseguindo argumentar? Em falar em direitos humanos, de que, infelizmente, nós tivemos a infelicidade de não construir cidadãos. já falaste. Então, Mas sim, Doutor vai repetir toda hora. construímos Estás militantes. atualizado. Tá bem. A nossa sociedade, maioritariamente, é construída por militantes. Não é verdade. E você não diz isso porque você é militante. Não é verdade. no final. Não é verdade. Não é Vamos verdade. Militante. O economista não pode passar esses dados. Não é verdade. Não é verdade. As atividades com os nossos militantes, isso faz entender que Vamos passar. Angola tem mais militantes do que nós. O culpado é o coisa é pela. O economista já sabe disso que se fosse presidente da República, a primeira medida que tomaria é o perdão econômico para aliviar a inflação. Segundo o economista, não tem nada a ver com decretos. Você sabe disso ainda que na luta do combate à corrupção entre João Lourenço e Isabel dos Santos, quem está a levar goleadas, esse é o termo que usou, é o presidente João Lourenço. Vou começar mais uma vez, lamento aí com o Leonel, porque ele é economista e entende melhor os números, já é a tua praia. Exato. Doutor, como que você olha, se fosse, também vou perguntar a questão sobre o presidente da República, o que tu farias para poder aliviar a inflação? O outro disse, é o poder econômico. Na sua vez. Obrigado mais uma vez. É um tema que fala quem sabe, porque não se faz economia com papagaios econômicos. E eu estaria que Certo, charlatismo. Não, ele tem que ir diretamente ao assunto. Doutor, vamos ganhar tempo. Está desagradável. Possas. incentivar a produção interna. De que forma? Primeiro,
reduzir a expansão da moeda nacional. Segundo, potenciar a agricultura. Não virar a bateria. Potenciava a agricultura. Terceiro, promovia o largo investimento no turismo, de forma a permitir a entrada de consumo de qualidade no país. Faria investimento em grande escala na área do turismo, de forma a permitir que o país receba coisas com qualidade. Isso seria a primeira coisa. Agora, a ideia de que uma medida extrema, assertiva, a inflação em Angola, da economia nacional. Estamos a falar que desde 1990, quando foi introduzido o sistema de mercado, ou de economia de mercado, que foi em 1992, o nosso país já 10%, acima de 10%. Quer dizer que o fator inflação é uma doença antiga. E com a relatividade da expansão das reservas cambiais extraordinárias, estamos a falar daquelas reservas, aquela famosa reserva que o ex-presidente da República, quando deixou o poder, chamou a imprensa a dizer que deixou uma reserva no país, não sei quantos milhões de dólares, 15 milhões. 15 milhões, na ordem de 9 pontos percentuais, em 2013 na ordem de 7,7 pontos percentuais, em 2014 5 pontos percentuais, não é? Mas houve uma desaceleração daquilo que é o produto interno bruto. Mas só que de lá para cá, não é? Estamos a falar de 2015, 2020, 2016, 2020, ainda a não é? Em 22, 23, a inflação em Angola, estamos a falar de 13,14 pontos percentuais, 1 ponto ou 20,1 ponto percentuais de medidas claras de retenção a produção interna bruta. Então, esse princípio do nosso economista de que o perdão da dívida seria, se calhar, a bandeira para o alívio da inflação. Não vejo isso como a solução exata. Acredito eu que o sistema de corrupção ou de combate à corrupção e tratamento de capital afugentou uma boa parte, tantas outras figuras, não é, que afugentaram, não é? Um perdão para essas pessoas, se calhar poderia fazer com que a nossa balança de pagamento ou o nosso produto interno devia ter outros alívios, devia ter uma econômico. Mas eu fico 3 pontos. Eu vou dar para a pergunta. Primeiro eu gostava de dar uns breves comentários. Embora eu não seja alguém especialista, mas por ser uma portuguesa, conseguimos perceber aquilo renomado
amado do nosso país, Cabo Rosado, e quem sabe ler consegue interpretar. Foi de facto uma via que se pensou para. Eu não ouvi pela primeira vez no economista José Sá. Ouvi também, penso que há 3 anos, por intermédio do grande economista está a usar, portanto não era uma via correta, porque é muito difícil quem terá roubado a coisa pública e depois receber tudo o que construiu, que roubou e dizer que vai na tua vida, agora fica assim, fica pobre. É muito difícil, portanto, olhando pela sensibilidade humana. O Presidente da República ignorou, de facto, uma visão parlamentar, a iniciativa da UNITA, que era da perspectiva de, portanto, haver aqui uma repartição. Portanto, aqueles que extraviaram a coisa pública deviam ficar com uma parte e a outra parte investir no nosso país. O Presidente ignorou essa perspectiva e porque também foram assuntos levantados Católica, tanto de Luanda, os grandes economistas da Católica apresentaram essa perspectiva também e foram assessores, tanto ao nível dos parlamentares da UNITA e que foi apresentado ao nível do Parlamento. Portanto, foi ignorada esta ideia de não retirar tudo daqueles que roubaram, mas retirar uma parte e a outra parte deve-se investir, portanto, aqui no nosso país. E nós vemos, já entrando diretamente na pergunta que me coloca, é que realmente o Presidente da República, portanto, não diria que está a levar goleada, se calhar é algo muito mais forte, mas está a ter dificuldades nesse quesito, na medida em que, portanto, recuperaram apenas aquilo que são os patrimónios de Isabel dos Santos, do ponto de vista material, mas do ponto de vista financeiro não conseguiram, portanto, recuperar aquilo que é a visão dos branqueamentos de capitais que, de facto, aconteceu no nosso país. A Isabel dos Santos continua. Eu escondo isso que eu disse. Eu não gostava de afirmar que seja goleada, é muito forte isto. Mas estou a dizer que o Presidente está a ter dificuldades, portanto, não conseguiu recuperar aquilo que são os patrimónios financeiros, portanto, na visão do branqueamento de capitais. Mas o que é verdade é que, se o Presidente, é uma hipótese, se o Presidente primasse, se calhar, pelo perdão económico, provavelmente devia haver aqui maior vontade, portanto, daqueles que extraviaram a coisa pública, não é? Em ajudar a materialização das deste país. E porque também é um elemento importante que quem a este assunto de corrupção, logicamente, aquele que provavelmente daria vai relacionar. Quem está orientado para dar também é aquele que tirou. Estás a ver? Então, eu acho que provavelmente o perdão económico devia ajudar para resolver os problemas, portanto, ao nível da nossa economia nacional. Existe outra estratégia, não é? Então, o conhecimento não é fechado, é aberto. Nós temos que valorizar aquilo que são as ideias ao nível dos intelectuais, portanto, ao plano. O que devia haver também é uma abertura de diálogo, não é? Portanto, de várias formas, várias facetas abertas. A sociedade civil devia integrar isso nesse diálogo, os partidos políticos para ajudarem, portanto, nas conversações, para decidir a melhor forma. Eu, quando falo da sociedade civil, estou a valorizar a sociedade civil também como, portanto, uma franja que tem conhecimento, tem valores, tem opiniões, portanto, assertivas para dar ao Presidente da República uma melhor forma, de se definir qual é a melhor forma para resolver, portanto, esse processo. E dizia, portanto, um intelectual angolano, para terminar mesmo, que o diálogo é um elemento importante que se criou ao nível das democracias. Eu acho que só com diálogo e conversa se consegue resolver essa situação. Se olharmos apenas na estratégia em que o Presidente da República está a usar, dificilmente, portanto, eles vão trazer tanto o dinheiro ao nível do nosso país, porque já houve a primeira moratória, a segunda moratória, que Isabel dos Santos sai a ganhar, porque os recursos financeiros continuam apenas os patrimónios, portanto, que o governo conseguiu recuperar. Maricano, se fosse Presidente da República, o que é que farias para aliviar a inflação e tirar a população do marasmo? Eu vou fazer as palavras do Leonel as minhas quanto a essa resposta, porque metade dos pontos estão bem claros, devemos ser mais práticos. Caso for a se concretizar, acredito que quem vai sair a ganhar vai ser a população.
Eu não estou muito a dizer a respeito desse ponto, mas eu devo deixar aqui um parênteses. Abrir a boca é uma responsabilidade. Nós não podemos abrir a boca porque queremos. José Sarto é meu colega aqui no Luz do Sambo, meu colega de escola. Quem garante que o João Lourenço está no combate à corrupção, está contra Isabel dos Santos? Se é uma instituição credibilizada para fazer esse trabalho. Desde quando é que um presidente combate a corrupção? Se o presidente da República também é funcionário. É a bandeira do presidente da República. Não, nós devemos, é aquilo que o problema é as nossas interpretações. Nós não deixamos os órgãos de direito trabalhar em condições. Esse é o nosso grande problema. Quando nós pensamos que sabemos quase tudo, no piscar de olho não sabemos nada. O presidente não combate a corrupção. Há órgãos internamente que fazem esse trabalho. E quando se fala de perdão econômico, se bem me lembro, o presidente da República, ele foi a primeira pessoa a apresentar a declarações de bens quando apresentava aquela metodologia, ajuda-me, como é que... Né? E quem tiver a apresentar. Só não entendemos por que outros gestores do passado não apresentaram suas declarações de bens. Ainda aí também vou de acordo com o Dr. Pedro, que diz do ser humano. Então devemos ter mais cautela ao apresentar nossos pareceres, né? Porque isso descredibiliza diretamente o nosso perfil, enquanto acadêmico, enquanto comentador. Passando a outra, o presidente da República autorizou a despesa de 2,5 mil milhões de dólares para a celebração de contratos para a primeira fase de obras de metro de superfície de Luanda. A medida consta no despacho presidencial número 210/24 de 6 de setembro, que autoriza a abertura da contratação simplificada de quatro contratos do projeto que vai interligar o troço Zona Econômica Especial, Aeroporto Internacional Vitória Agostinho Neto, Zona Verde de Superfície. O diploma autoriza ainda a contratação simplificada e celebração dos contratos de assistência técnica para a concentração de projetos bens de todas as especialidades da primeira base do sistema do metro de superfície de Luanda, avaliado em 45,6 mil milhões de euros. De igual modo, a despesa autorizada a despesa para contrato de fortalecimento de equipamentos, tecnologia e implementação no mesmo período do sistema de metro de superfície de Luanda para iguais zonas, com um montante de 2,25 mil milhões de euros. Notou sendo, como é que olhas, Luanda já foi utilizada a verba para termos um metro de superfície. Sobre esse assunto tenho um pouco a dizer. É algo que temos estado a falar de forma retirada, portanto, não só aqui nesse espaço, bem como nas conversas entre amigos. E a contratação simplificada, portanto, não permite a livre concorrência, portanto, entre as empresas que de facto vão ter esse direito de avaliação e construção das obras ou infraestruturas. No caso concreto, portanto, olhando pelas prioridades. Portanto, em Luanda já não tem meio de transportes, tem públicos e privados. E acho que há coisa de 6 meses ou 7, o Ministro dos Transportes falou da aquisição de novos autocarros que o país adquiriu, e esses autocarros já começaram a funcionar. Nós não sou contra esta. Devia se olhar com muita responsabilidade, porque as pessoas estão a morrer
Dentro de superfície, o importante é a alimentação das pessoas, porque as pessoas estão a morrer. Então temos de olhar para aí. É preciso ter, de facto, alguma responsabilidade. Então, a contribuição simplificada promove a corrupção. É preciso que se permita a livre concorrência entre as empresas para facilitar, portanto, selecionar a empresa portanto, mais capaz para resolver, de facto, esse problema. Então, eu acho que essa contribuição simplificada, não é? E no valor que se fala aí de 2,5 milhões de dólares, eu compraria quanto saco de arroz isso? Quanto é que saco de arroz? Quanto saco de feijão? Quanto investimento ao nível da agricultura? Portanto, é preciso perceber aquilo que muita gente fala, tanto já é quase conversa, e se calhar é algo que identifica portanto, uma posição ideológica de um partido político que dá. Temos que investir na agricultura sim, porque há pouca produtividade ao nível do nosso país, as pessoas estão a morrer de fome. Portanto, eu vejo essa medida como uma medida não assertiva. Lamentavelmente tenho que dizer isso. É verdade que o Presidente pode até ser Presidente de todos os angolanos, mas nessa perspectiva eu não estou de acordo, porque as pessoas estão a morrer de fome todos os dias. Okay. Dr. Marca. Obrigado. Eu acho que pensou-se bem. Yeah. Isso é bom. Bem, o governo não pode trabalhar só para a barriga. Não disse isso. Primeira coisa. Não disse isso. Então há valores que devem ser destinados para outros afazeres. Independentemente do valor a ser disponibilizado, isso vai ajudar na nossa economia, principalmente no ramo dos transportes. Ele entende transportar a barriga. Esse valor morrer. Está bem. Essa comida ou menos de superfície. Era uma certeza de melhoramento de vida, mas atualmente já não. Atualmente, para poder viver, tem de trabalhar. Concorrem grandes situações. Temos que começar a ter uma cultura de deixar que os outros Santa falem. paciência. Não quer. Nós estamos em debate. Então nós devemos. Nós devemos meter em prática sempre as nossas planificações de execução. Né? Foi planificado que deve haver este metro. Então, é um momento ideal. Então, o presidente, no seu devido momento, executou o valor para poder se executar tal plano. Muito bem. Doutor Leonel, seu ponto de vista. No momento que nos encontramos. Bem, economicamente diria aqui, entre abrir um concurso público para mais não sei quantos professores que só vão esperar receber salários e comer, e de investimento para a construção do metrô de superfície em Luanda, economicamente eu diria que o Presidente da República finalmente tomou uma decisão assertiva na questão da autorização por via desse decreto para darmos continuidade àquilo que foi o grande projeto deixado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. Então, é um projeto que a princípio estava morto, estamos a ver agora que esse decreto vem ressuscitar, não é? Mas é fundamental que interpretemos esse decreto da seguinte forma: construindo, com esse metrô a funcionar, certamente o Estado terá uma folga e estará a arrecadar verbas para garantir o funcionamento normal da gestão da coisa pública. Então, é um projeto que, se for bem implementado, e se a sua implementação for uma implementação de valor, certamente estaremos a ver o Estado a ter uma
estaremos a ver o Estado a ter uma margem de custos, ou melhor, uma margem, terá a ter mais possibilidades de conseguir dinheiros para dar seguimento àquilo que são as suas despesas públicas. Então, esperemos que o presidente da República, não é? Instrumentos e mecanismos no sentido de que as empresas vocacionadas para a construção dessa linha de metrô consigam dar resposta e consigam, na verdade, fazer uma obra de valor, porque o que o país precisa nessa altura é arrecadar receitas. O que vai dar para a economia? Vai dar uma alavanca, construindo esse metrô, vai dar uma alavanca sustentável para a economia angolana? Nós falamos aqui a programas anteriores que o Estado angolano tem problema de liquidez, não é? Então, esse metrô lá funcionar, tendo em conta o grande sufoco urbano que Luanda tem de circulação, certamente vai contribuir para as receitas, para o setor, a economia nacional. Então, isso vai contribuir de certa maneira positivamente e também poderá atrair também o próprio turismo, né? Poderemos ver daqui a mais tempo muita coisa melhorada. Por isso é que eu estou aqui a dizer. A diferença aqui entre e construir o metrô, a economia sai ainda a ganhar muito mais com a construção do metrô do que abrir uma linha de... Outro tema, a seleção angolana sênior masculina de futebol, nos dois jogos para o apuramento do CAN 2025, que vai se realizar em Marrocos, que a cidade de Marrocos, obteve 2 vitórias contra o Ghana por 1-0 e contra o Sudão por 2 gols a 1. Com essas vitórias, em segundo lugar vem o Sudão com 3 e os 2 últimos lugares estão repartidos entre a seleção do Ghana e do Níger com 1 ponto cada. Neste quesito eu vou passar a palavra ao doutor Maricano, ele que é especialista em futebol, não é? E para dar, vou dizer, com essas 2 vitórias, Angola já tem um passo para o Marrocos do próximo ano. Bem, nós nós fizemos história em Kumasi quando ganhamos o Ghana por 1-0. Fizemos história. Nós em nenhum momento, nós nunca ganhamos a seleção do Ghana, tanto aqui em nossa. Então foi um fato muito realmente. A seleção atravessa um bom momento. Os jogadores que atuam na diáspora finalmente estão a corresponder com o chamado. E os mesmos taticamente vão dando conta do recado que a equipa técnica da seleção vai apresentando. Se der conta, houve a 84ª posição, que é 84 da FIFA, e prontos. Vamos esperar que das próximas vezes os bravos rapazes dão conta do recado, porque vale lembrar, para terminar, que ainda não estamos apurados. Independentemente, se ganhamos o Níger, faremos 9 pontos. Então estará mais 9 pontos em disputa. Então nós devemos primeiramente cumprir. Não. Todos os jogos vamos em voltar a casa, ver a máxima, empatar fora, ganhando em casa. Melhor assim, porque nós vamos receber o Níger, vamos ganhar. Com toda certeza vamos ir pontuar no Sudão e no Níger.
E aqui em casa podemos empatar com o Ghana para podermos estar mais aliviados. Yeah. Exato. É isso. Estou sendo. Pronto, esse assunto Também esportivo. Sim, também todos Exato. todos podem, sim. Então, também compreendo melhor. E faço já há algum tempo um percurso de quase 15 anos. E a Angola esteve bem nos 2 últimos jogos, Exato. na medida em que as táticas apresentadas pelo selecionador Pedro Gonçalves foram daquelas que de facto surpreenderam com o seu resultado. E isto foi importante e nós temos, portanto, já saudades daquela seleção do Aquá que, portanto, deu grandes percursos ao nível de desporto. Eu penso que com esta nova seleção e com em campo e em jogo é um aspecto muito importante, portanto, que é, portanto, o golo, no caso concreto do futebol. Portanto, o golo determina, portanto, a posição, portanto, da equipa e dos jogadores. Conseguir, portanto, dar alegria ao nível, portanto, dos angolanos. É verdade que ainda há bastante apurado, mas com mais esforço chegaremos lá. Mas já estamos Já é bom sinal. Já é bom sinal. Já é bom sinal. Liderar Estamos a liderar, o portanto, o nosso grupo, né? O segundo classificado, ou seja, o segundo na tabela, tu tem 3 pontos. Claro, claramente. Estamos a liderar e, como disse anteriormente o colega americano, é que ganhar o Ghana, portanto, nunca foi fácil. Nós nunca tivemos com Ghana e pronto, fomos surpreendidos, mas Ghana jogou tanto, mormente Sudão fez um grande jogo, sobretudo portanto, na segunda metade do segundo momento, e eu acho que os nossos jogadores conseguiram fazer a leitura de que o mais importante era a vitória, e está aí, estamos a liderar o grupo que foi importante, liderar a alegria aos angolanos. Exato. Estou sendo. Outra vez? Já comecei, não, outra vez não. Essa aqui é a primeira vez. Ok, tá bom. Então, Leonel, seu ponto de vista sobre a seleção, a vitória da seleção nacional? O doutor Maricano. Exercício. Vamos ser felizes. Na verdade, Ok. conseguiu fazer aqui uma boa leitura naquilo que é o desempenho da seleção nacional. Nós vimos que estamos a ter bons resultados nos últimos jogos. Ou melhor, saímos do CAN já com espíritos bem elevados naquilo que é a participação no futebol angolano, e conseguimos bater o Ghana, né, aos outros cantos do mundo, e sabemos que o futebol é algo que acaba atraindo o turismo. E se o turismo é uma das principais fontes, então espero que da juventude e desporto todos nós consiga trazer resultados, e esses resultados nos levam ao Mundial, para aqui em 2000 Mundial será 2026. No México, Estados Unidos. Sim, 2027, 2028, 2030, né? Saiamos do Mundial com bom resultado, não digo a taça, né? Mas com bons resultados, de forma que esses resultados venham a influenciar naquilo que é a procura de mais turistas para o nosso país, e assim com o consumo que eles com o consumo que eles estarão a trazer aqui na nossa economia angolana, vai fazer com que os dados econômicos, ou a tal dita inflação que se tanto fala, venha pelo menos a cair nos dígitos aceitáveis. Estamos a falar nos dígitos de 1992, em que estávamos numa inflação de até 10%. Agora vamos para o mundo, está acontecendo na África. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunciou na noite desta quarta-feira 13 a dissolução do parlamento do país,
dominado pela oposição e marcou novas eleições legislativas para 17 de novembro. Dissolvi a Assembleia Nacional para pedir ao povo soberano os meios institucionais que me permitiriam dar informação sistemática que prometi a eles, disse Diomaye Faye. Disse Diomaye Faye em pronunciamento na televisão nacional, acrescentando: hoje, mais do que nunca, uma nova fase no nosso mandato, declarou o chefe de Estado de 44 anos. Estou sendo a reforma que tanto a oposição aqui em Angola pede, que já está a começar e está acontecendo no Senegal. Uma reforma profunda. Nós estamos em